O MBL está doido para criar um partido, mas isso é algo que pode ser difícil, principalmente aí com os exemplos recentes. Vamos entender um pouquinho aí com o nosso querido Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, então quer dizer que eles estão querendo criar o próprio partido, mas não estão afim de ir de Aliança Brasil, é isso? Então, né, e a gente vai contar a história do Aliança Brasil, e a gente vai fazer questão de contar nesse corte, a gente não vai mencionar o nome do partido deles, a gente só vai contar o que está acontecendo de errado. Que é o seguinte, meus queridos, eles estão doidos para criar um partido, inclusive eles estão fazendo esse ataque coordenado ao Meteoro Brasil para agitar a militância deles e conseguir fundar esse partido, mas tem vários exemplos que a gente pode dizer que eles vão enfrentar muitas dificuldades. Sabe quem não conseguiu criar um partido? O Bolsonaro. O Bolsonaro, tendo o governo na mão dele, preferiu se filiar ao PL a gastar o dinheiro que ele teria que gastar para criar o Aliança pelo Brasil. O único cara que conseguiu criar um partido com sucesso, e agora está inclusive virando hegemônico na política, foi o Gilberto Kassab, que era puxa-saco do José Serra, se tornou governista no finzinho do governo Dilma, e aí ele conseguiu a verba suficiente para criar o PSD. A gente vai lembrar essa história com detalhes daqui a pouco. Mas olha só, Sofia, e inclusive dá o crédito aqui para os nossos queridos lá do Brasil Paralerdos, que eles fizeram um fio bem bacana no Blue Sky. O DCM descobriu em 4 de agosto de 2024 que o MBL estava enganando as pessoas para fundar o partido, dizendo que era para melhorar a educação. Reportagem do meu colega Vitor Gaspodini, um jovem talentoso que eu conheço. E aí ele escreveu o seguinte: integrantes do Movimento Brasil Livre, organização de extrema-direita que atua em todo o Brasil, foram flagrados enganando as pessoas nas ruas de Florianópolis, em Santa Catarina. Eles se aproximavam das pessoas solicitando dados pessoais, como nome completo, título de eleitor, zona eleitoral e assinatura, e sem saber que estavam sendo filmados, alegam estar coletando as rúbricas em apoio à tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional, supostamente para melhorar a educação no Brasil. Estamos coletando a assinatura de quem concorda com o projeto, afirma um representante do MBL. Acontece que na ficha em questão não há nenhuma menção a nenhum projeto de lei e sim a fundação de um novo partido político. Na ficha de apoiamento a esse partido, eu declaro apoiar a criação desse partido, são as frases que constam no papel. Importante ressaltar que eles não se apresentam para as pessoas como membros do MBL. As assinaturas coletadas pelo grupo serão, na realidade, encaminhadas ao TSE, que exige para a criação de novas siglas partidárias um número mínimo de 547 mil apoios. Então, Sofia, como eles não conseguem nem placar, sei lá, segundo lugar nas eleições de São Paulo ou qualquer outra capital, eles estão botando qualquer um que puder assinar, entendeu? Vale amigo, vale parente, vale inimigo, vale a pessoa que está passando ali à toa na rua. E aí é legal a gente mostrar o vídeo do DCM que eles flagram ali as pessoas sendo enganadas para assinar essa ficha de filiação, tá? É o vídeo que tá logo ali no texto, se dá para mostrar? Ah, é o que tá no texto, eu achei Era que era aquele, o segundo o que tá no link. texto mesmo, isso. O do Intercept eu deixei separado, mas esse... Beleza, então vamos lá. Tá ali no meio, isso. Eu faço parte de uma iniciativa chamada Missão. A gente está criando a missão para lançar um projeto para o Congresso Federal para melhorar as escolas básicas no Brasil. O que a gente quer fazer? A gente quer colocar 2 professores para cuidar da criança da primeira até a 4ª série. A gente colocar aula de tempo integral em todas as salas de aula, aula de ensino financeiro como uma nova matéria, e voltar com o sistema de reprovação. E a gente precisa de novo do sistema de reprovação, porque senão a gente vai construir uma sociedade de imbecis coletivos. Então, nesse projeto, a gente acredita que a educação básica é prioridade e a gente está coletando a assinatura do pessoal que concorda com o projeto. Se eu assinar, eu vou estar ajudando o projeto tramitado no Congresso. Ajudando a missão a ser criada. Aí a gente vai lançar o projeto depois que a gente ter o nosso peso, né? Hoje em dia a gente é só uma ONG e a gente quer virar um partido justamente para a gente ter representatividade. A gente não confia em nenhum deputado atual, a gente não confia em partido nenhum atual, por isso a gente quer fazer pela gente. A gente sempre fez coisas pequenas no Brasil inteiro. Dessa vez a gente quer virar um partido justamente para a gente ter essa representatividade, fazer a diferença e ter os louros disso, entendeu? Mas a missão do partido vai ser ajudar a educação.
A missão Por isso não não é só a missão. educação, não só a educação. A gente quer também acabar com o foro privilegiado. A gente também quer reduzir salários de funcionários públicos, esse grupo acima do teto constitucional, os deputados federais, presidente, acabar com mamadas, com... Tá, então tu não tá pedindo a minha assinatura para tramitar um projeto no Congresso. Tá A pedindo a gente minha vai assinatura lançar para esse fundar projeto. um partido político. Isso. Mas a gente vai lançar esse projeto. Oi? Mas tu não tinha sido claro. Você falou que era pra gente assinar. Oi? Eu estava cobrindo, eu cubro o protesto do MBL, como eu falei para vocês no vídeo aqui no Meteoro, desde o dia 1, né? E eu cobri muitas manifestações em que eles defendiam as 10 medidas contra a corrupção. Eu perguntei para membros do MBL na Avenida Paulista se eles sabiam quais eram as 10 medidas contra a corrupção do Deltan Dallagnol. Eles não sabiam me dizer nenhuma. Tá bom? É assim que eles fazem militância política, tá, gente? Eles não fazem a menor ideia do que eles estão falando. O foco ali é fazer um partido porque eles sabem. Inclusive tem uma perrenga, isso daí, uma hora eu vou fazer um corte sobre isso. O nome MBL não é do MBL. Teve uma disputa na justiça sobre isso, envolvendo Alexandre Frota. O nome do movimento deles é Movimento de Renovação Nacional. Nunca foi Movimento Brasil Livre. E aí eu acho engraçado que eu gravo um vídeo de 1 hora, por que eles não reagem de volta? Porque eu sei dessas coisas. Eu tenho os processos, eu tenho as informações. Então eu acho curioso, assim, por que o Arthur Duval não falou de mim hoje à tarde, hein, gente? Vocês que estão no MBL, que estão aí no chat. Conta pra gente, que eu sei que vocês estão aí. Vamos para a matéria do Intercept, Sophie? A Sofia falou dessa matéria num outro corte nosso, mas é importante dizer que em novembro, o Giovanni Panunzio, que inclusive foi atacado pelo MBL, fez uma matéria muito parecida, falando o seguinte, que o MBL coletou assinaturas sem avisar que era para criar partido, disseram signatários. Pelo menos 13 pessoas que assinaram o manifesto em defesa da saúde e da educação, na verdade, contribuíram para fundar esse partido que está na tela. A pedagoga Laís Bezerra, que estava em um ponto de ônibus na Zona Sul de São Paulo, em abril desse ano, quando foi abordada por um rapaz com abaixo-assinado que dizia coletar assinaturas para melhorias da educação e da segurança. Bezerra me contou, ela assinou, foi só em outro dia, buscando o Instagram, que era do partido que está aí na tela, que deu conta de que ela poderia estar colaborando para a coleta de assinaturas para a fundação de um partido do MBL. O Intercept localizou pelo menos 13 pessoas que disseram ter sido enganadas da mesma forma, acabaram assinando o que pensavam ser um abaixo-assinado por melhorias na área de segurança, saúde e educação, e agora suspeitam ter sido usadas para ajudar na criação do Partido Missão. O MBL diz que todo o processo de captação de assinaturas e apoiamento está sendo feito de forma regular. Também afirmou que denunciou ao Ministério Público todas as vezes que houve suspeita de fraude por qualquer coletor com as devidas fichas não foram somadas. Sonho antigo do MBL, a criação do próprio partido depende da coleta de mais de 500 mil de assinaturas. Não é uma tarefa fácil. Jair Bolsonaro, por exemplo, falhou miseravelmente na tentativa de criar o seu partido, o Aliança pelo Brasil. Mostra, Sophie, os shorts do Intercept, que aí mostra mais uma galera fraudando o processo de criação de um partido político. E aí eu vou falar das fraudes que ocorreram também com o Bolsonaro. Vamos lá. Bora. O Intercept obteve esse vídeo que mostra um coletor do Movimento Brasil Livre, o MBL, se aproximando de senhoras na Avenida Paulista, em São Paulo, tentando obter assinaturas para a fundação do partido do movimento, chamado Missão. A estratégia se apresentar como uma agremiação estudantil. Eu e minha agremiação estudantil estamos trabalhando nessa parte para criar um partido. E dizer que o apoio era para um partido que ia defender a Amazônia. Esse partido vai defender a Amazônia Nacional. O vídeo ilustra o que o Intercept já revelou. Pelo menos 13 pessoas dizem ter dado apoio porque foram convencidas que era um abaixo-assinado em prol da educação, da saúde ou até dos animais. A gente vai fiscalizar as queimadas, combater a grilagem, combater a caça ilegal, por exemplo. Combater a grilagem, o MBL. Depois da gente pedir Combater uma as posição para o queimadas. MBL publicar a reportagem, eles nos atacaram em 2 lives seguidas de forma covarde, destilando ódio e homofobia
contra um dos nossos jornalistas. Aí, ó, repost de Pablo Vittar, né? Anitta pra caralho. Ele só se comunica com esses memes toscos de Twitter. Mas ignoraram que pouco depois que a reportagem foi ao ar, muitas outras pessoas relataram ter passado pela mesma situação. Uma delas comentou nas redes sociais do Intercept: fui abordado em Gramado em junho com essa mesma conversa. Não assinei e comecei a questionar. Só aí o rapaz me disse que pertencia ao MBL. Recusei novamente, mas todas as senhorinhas que estavam à minha volta assinaram sem saber o real motivo. Outra vítima relatou: aconteceu comigo e minha irmã no bairro da Liberdade, em São Paulo. A gente perguntou do que se tratava e ele falou que era para abrir um partido a favor dos animais. Perguntamos se era um partido de direita e eles disseram que não. Fomos enganadas. Em nenhum momento mencionaram que era do MBL. Se eu soubesse, jamais assinaria. Você pode ler a reportagem que deixou o MBL... É isso, gente. Eu gostei muito de um comentário aqui que eu vi. O Aliança pelo Brasil, pelo visto, o Bolsonaro já gostava mais tempo de joias do que a gente imaginava, né, Sophie? Pois é. Gente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu nunca tinha parado. Eu pensava em aliança por causa de Warcraft, dessas coisas nerd, porque tem a Horda, né? Eu falei, pô, vou criar a Horda pelo Brasil, que é muito mais da hora. E obrigado, o Kio mandou pra cá. E teve outro cara que comentou também, pô, esses caras do MBL precisam de pauta de esquerda pra criar partido, né? São contra a grilagem, contra as queimadas, pela educação. Ninguém é a favor da escola sem partido na hora de captar assinatura, né? Cambada. Eu li um texto do Hélio Schwartzman no final de semana que ele falava uma coisa interessante. Apesar da esquerda não ter vitórias eleitorais, a gente foi derrotado nas últimas eleições, do ponto de vista ideológico, as nossas pautas estão aí, né, Sophie? O pessoal quer saúde, o pessoal quer um mundo para eles viverem melhor, né? E aí eu quero resgatar, porque a sacanagem do MBL... Como eu falo para vocês, o MBL criou o Bolsonaro, tá, queridos? O Gabinete do Ódio, podem assistir o meu vídeo lá de 50 minutos, eu mostro para vocês como eles estavam lá na origem de tudo. Mas o Bolsonaro tentou fazer uma falcatrua parecida lá em fevereiro de 2020, nessa reportagem da Folha de São Paulo, da Ana Virgínia Baluzier, da Kátia Seabra e da Nicola Pamplona. As igrejas e cartórios viraram triunfo para viabilizar novo partido de Bolsonaro. O Aliança pelo Brasil, na época, precisava de 492 mil assinaturas e de validação de todas elas até abril para disputar a eleição municipal naquele ano de 2020. Eles não conseguiram. E olha que o Bolsonaro tinha na mão uma máquina dos neopentex. Tinha o Centrão, que ele já tinha liberado as emendas. E nem assim ele conseguiu criar o Aliança pelo Brasil. Ele teve que ir para o PL, que era um partido fisiológico já mais conhecido, e aí ele abandonou a ideia. Mas até aí foi gasto dinheiro e mais dinheiro, inclusive as pessoas envolvidas com a Aliança pelo Brasil, tem o próprio Felipe G. Martins, o Tércio Anô, que estão todos agora investigados pela Polícia Federal. Eles estavam envolvidos lá atrás. Quem conseguiu criar partido, porque fez capital político e mudou de lado, foi o Kassab. E aí tem uma matéria do G1 de 2014 que diz aqui, ó, ao criar o PSD, ministro Kassab se aliou ao governo Dilma e desidratou a oposição. Sigla comandada pelo novo ministro tem a quarta maior bancada na Câmara. 10 anos atrás, Sofia. Olha o que o Kassab fez, ele criou um monstro. Quarta maior bancada da Câmara. O ex-prefeito da cidade de São Paulo... Foi um péssimo prefeito, tá? A gestão Kassab foi uma droga. Kassab assumirá o Ministério das Cidades. Fundador e presidente nacional do PSD, prefeito paulistano e novo ministro Gilberto Kassab, anunciado pelo Palácio do Planalto como ministro das Cidades, nesta terça-feira já fez oposição ao governo do PT, na época em que pertencia ao DEM. No entanto, com força política de uma das maiores bancadas da Câmara dos Deputados, deixou para trás as antigas divergências e reforçou, nos últimos 3 anos, a base governista no Congresso. Natural de São Paulo, Kassab se tornou um dos caciques da política nacional. Ao criar o PSD em 2011, a operação gerou uma verdadeira diáspora oposicionista em direção à base aliada do governo Dilma. Ao identificar uma brecha na legislação, o ex-prefeito de São Paulo conseguiu, na mesma jogada, enfraquecer a oposição na época do DEM. Ele garantiu basicamente a reeleição da Dilma, tá, gente? Enfraqueceu o DEM, perdeu 11 dos seus, então, 46 deputados federais ao se aproximar do Palácio do Planalto.
Eu queria dizer com tudo isso que é o seguinte, eu acho muito pouco provável, Sofia, ou no mínimo, eu acho que as autoridades deveriam investigar se as assinaturas desse partido Missão são realmente autênticas. Porque eu acho que tem elefante na sala aí. E não é à toa. O MBL está usando esses dias, porque eles sabem se eles entrarem na pauta do inquérito da Polícia Federal do Bolsonaro, eu vou resgatar a história deles com o bolsonarismo. Se entrar na pauta de segurança pública do Tarcísio, o MBL está apoiando o Tarcísio de Freitas. Eles estão adorando que o Tarcísio de Freitas vai ser o candidato do lugar do Bolsonaro. Eles estão numa semana muito difícil, então não é à toa que eles vão pegar qualquer coisa do Meteoro Brasil para atacar a gente. Qualquer coisa. Então tem que dizer o que esse partido é que eles querem criar e o que eles estão fazendo na rua com as pessoas. Inclusive mentindo a respeito das assinaturas que eles querem coletar. Porque é mentira. Não tem projeto de educação, não tem projeto contra grilagem, não tem projeto contra queimada. Exato, exato. E é bem como você falou, né? Eu acho interessante que são as pautas de esquerda. O pessoal, eu até coloquei na tela aqui, já perdi o comentário, mas eu coloquei na tela aqui do chat, né? Que nessa hora não tem defesa do 6x1. Não. Né? Não é bonito, gente? Na hora de fundar partido, não tem ninguém defendendo escala 6x1. Os caras vão defender, sei lá, Pedro Zambar da presidente, se der assinaturas, der os 500 mil, aí depois eles me dispensam, mas assim, é isso. Mas, enfim, podemos ficar por aqui, Pedro? Vamos sim, porque tem mais 2 cortes. Exatamente. Pessoal que está assistindo, não saiam daí, que daqui a pouco tem mais Pedro Zambarda com mais cortes sobre o MBL para vocês. Até lá.